Vamos fazer uma breve pastoral para que as classes tenham ali a oportunidade de aprofundar essa lição. Nós, domingo de manhã, fazemos uma breve palavra, que dá uma introdução sobre o tema. E esse tema de hoje é um tema muito importante também. E eu queria que os irmãos abrissem então a Bíblia em João capítulo 20. O título hoje da lição e da pastoral é Crise de Fé. Crise de Fé. João capítulo 20. Eu convido a igreja a se colocar em pé mais uma vez. Vamos fazer essa leitura. Nós vamos ler os versículos 25 até o versículo 29. Diz assim a palavra. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Fecha teus olhos. Deus Santo, fala conosco neste momento. Tua palavra foi lida. Teu Espírito Santo use a minha vida, a vida do teu servo, para ministrar a tua palavra. Abençoe os irmãos que estão aqui, abra os ouvidos e o entendimento para recebermos a tua instrução, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Meus irmãos, não sei se você já viu um filme que chama I Can Only Imagine, um filme que conta a história de Bart Miller. Bart Miller foi um compositor, um cantor, né? Ele está vivo ainda, ele ainda trabalha com música. E ele fez uma canção que foi uma canção das mais conhecidas nos Estados Unidos, não só no meio gospel, mas também fora do meio gospel. E ele fez essa canção a partir de um relacionamento difícil que ele teve com o pai, com a família, né? E chega numa parte do filme, mais no final, ele fala assim: se Jesus mudou, porque o Senhor mudou a vida do pai dele. Ele achava que o pai dele era um monstro. O pai dele batia, espancava ele quando criança. Ele fala assim: se Jesus mudou o monstro que era meu pai, uma boa pessoa, ele pode fazer qualquer coisa. Meus irmãos, a mudança no coração realmente é a operação mais difícil que existe. Mudar o coração de alguém, só o Espírito Santo pode fazer. Nós vemos aqui nesse texto, esse texto lido, com essa frase famosa por Tomé. Talvez Tomé seja conhecido mais por este momento, onde ele diz que eu quero ver, eu quero tocar, não é? E ele estava aqui nesse momento onde os discípulos contaram: olha, Jesus ressuscitou, o Mestre ressuscitou, ele está vivo. E ele diz assim: olha, se eu não vir, se eu não tocar ali não bastava ver, né? Ele queria tocar nas chagas ali, eu quero, né, sentir os cravos, ali onde estavam os cravos, do lado onde passaram ali a espada, eu quero colocar a minha mão. Se eu não fizer isso, de forma alguma acreditarei. Que coisa, né? Que frase que Tomé coloca diante dos discípulos, dos outros discípulos. Como pode Jesus ter ressuscitado? Realmente, se pensarmos pelo lado simplesmente humano, natureza humana, a gente não acredita, né? A gente fica assim: eu também quero ver, eu também quero tocar. E ele foi enfático: eu preciso ver o sinal dos cravos nas mãos, preciso colocar ali o dedo nas marcas, colocar as mãos no seu lado, constatar se é fake ou se é fato. E Tomé então queria utilizar os seus sentidos para comprovar isso, né? Podemos ver que esse texto mostra que a natureza caída, meus irmãos, a natureza do homem, a nossa natureza caída, ela congela a nossa fé, ela não nos deixa ter fé. Essa é a natureza do homem. E o Senhor Jesus podia ter desistido de Tomé, falar: então, já que
Já que ele está incrédulo, que continue incrédulo. Mas ele não desistiu de Tomé. Ele apareceu de novo para os discípulos, não é isso que o texto disse? E ele esteve lá, e Tomé dessa vez estava com eles. E o texto diz que logo ele fala com Tomé. Usa essa expressão como se a prioridade de Jesus agora era cuidar de Tomé e falar com Tomé naquele momento. Meus irmãos, a proximidade de Jesus pode curar a incredulidade humana. A proximidade de Cristo pode curar a incredulidade humana. Mesmo um coração duro, incrédulo, difícil, pode ser transformado por Jesus. E por que a proximidade de Cristo cura toda a incredulidade? Em primeiro lugar, porque ela dá uma visão espiritual. É uma visão além da natural, uma visão espiritual. Veja que o versículo 26 diz assim: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus pôs-se no meio deles, e disse: paz seja convosco. Então agora Tomé está diante de Jesus. Tomé tinha duvidado que Cristo ressuscitara. Ele precisava ver, não é isso que ele diz? Quero usar os meus sentidos, eu quero ver, comprovar que Jesus está vivo, quero ver as suas chagas, eu quero ver. Se isso não acontecer, eu não vou acreditar. E agora ele estava ali, e Jesus estava diante dele. E a visão de Tomé física, a visão natural dele agora, constatava que Jesus estava diante dele. Contudo, era necessário que Jesus também abrisse a visão espiritual dele. Veja que Tomé viveu com Cristo ali durante 3 anos, passou por várias coisas com ele, viu todos os milagres de Jesus. Ele acompanhou os doentes que foram curados, não é? Foram vários. Ele experimentou a multiplicação do pão, dos pães e dos peixes. Ele viu Jesus dominar a tempestade. Ele viu Jesus andar sobre as águas. Nós cantamos aqui. Ele também ouviu que Jesus ressuscitaria, não é? Jesus já tinha dito isso. Ele viu Lázaro ressuscitar, viu Jesus fazer esse milagre. Tudo isso aconteceu diante dos seus olhos. Mas ele ainda estava cego espiritualmente. Não acreditava que Jesus poderia fazer esse grande milagre de ressuscitar ele mesmo, depois de haver morto, de ter sido entregue ali, ceifado. Jesus então chega e se aproxima de Tomé. Ele viu agora Jesus ressurreto. E Jesus também trabalha no coração dele, trabalha na visão espiritual dele, para que ele entendesse o plano de Deus, entendesse que Jesus agora havia vencido a morte. Então, mais do que provar fisicamente, estou aqui, Tomé, ele estava mudando também a visão espiritual de Tomé, trazendo não só as evidências físicas, mas também uma cura espiritual. Jesus estava ali. Tem algumas pessoas que não acreditam, né? Uma vez uma pessoa disse assim, estava pregando para ela, ela falou: olha, não, se Deus existe, então por que ele não aparece aqui na minha frente aqui então? Alguém já falou assim para você? Não, se Deus existe, que ele apareça aqui na minha frente, eu quero ver, não é? Jesus apareceu, meus irmãos. Jesus se encarnou, conforme já havia sido prometido, e ele estava ali. E os discípulos viram a glória dele como glória do unigênito do Pai. E a história tem todas as evidências de Cristo, mas as pessoas continuam não acreditando. Mesmo que venha, que Jesus Cristo apareça aqui em frente, eu creio que alguns, aqueles que são realmente de coração duro, não vão mudar. Esse não é Jesus, não. A não ser que o Senhor mude o coração mesmo. Abra a visão espiritual. Salmo 119, 18 diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É necessário que o Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja a verdade deste mundo. Em segundo lugar, a proximidade de Cristo cura toda a incredulidade, dando um poder além do natural. Leia comigo o versículo 27, diz assim: e logo disse a Tomé, vamos ler? Põe aqui o dedo e vê minhas chagas, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então, nós temos aqui Jesus mostrando agora que ele estava ali, ele tinha vencido a morte. Ora, quem pode vencer a morte? E ele estava ali com as marcas, olha, sou eu mesmo, toca aqui. Não é? Pô, ele está com as marcas, ele venceu a morte. Ademais, a porta estava fechada, como é que Jesus está aqui dentro?
E eu estou tocando nele, como é que ele passou aqui nessas portas? Meus irmãos, Jesus muda a nossa vida nos mostrando o que é maior do que o natural. O poder de Deus é um poder sobrenatural. Afinal, Ele criou o natural do nada, não é isso? Olha aí, toca no banco aí, nessa madeira que está na sua frente aí. Tem alguns que não tocaram, não. Quem que criou essa madeira aí, meus irmãos? Não é nosso Senhor? Não foi Deus, Criador de todas as coisas? Ele do nada criou todas as coisas. Nós usamos e aproveitamos, né, da criação do Senhor. Ah, meus irmãos, mas o poder de Deus é além do natural. Nós ficamos limitados ao nosso natural. Então, nós investigamos a ciência, nós desenvolvemos a tecnologia e começamos a acreditar, não, ela que é boa, é só ela que traz a resposta. Não, a resposta vem do Senhor. O Senhor cura a nossa incredulidade, nos mostrando que Ele está acima de tudo e acima de todos. Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. Quem poderia vencer a morte? Alguém conseguiria vencer a morte sozinho, por si próprio? Nós conseguiremos? Não, Jesus pode. E a palavra poderosa do Senhor já havia dito isso. O Senhor, ele vai mostrando a palavra dele, e ele fala assim, olha, minha palavra, ela é verdadeira, poderosa, e ela é a palavra que vai permanecer. Quando a gente vai lá em Salmo, a gente vê que que o salmista já tinha falado, olha, o Messias vai passar pela morte, mas vai ressuscitar. Salmo 16, 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quem pode prever o futuro? Quem pode dizer o que vai acontecer? Só Deus. O poder de Deus é sobrenatural, está acima de todas as coisas. O próprio Jesus falara com os discípulos, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Mateus 16, 21, ele fala, desde esse tempo Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. O Senhor é todo-poderoso. Ele cura a nossa incredulidade, porque Ele pode fazer isso. E Ele muda a nossa vida. Mesmo assim, Tomé ainda não tinha acreditado. Depois de todas essas palavras de Jesus, era necessário Jesus fazer esse tratamento com ele nesse momento. Hoje nós temos uma sociedade que é incrédula, meus irmãos. Talvez o aumento da iniquidade, como diz a palavra, tenha aumentado. O aumento da iniquidade tem aumentado a incredulidade. Não é? Talvez a fé tenha se esfriado. E de vez em quando Deus tem que usar o seu poder para mostrar que Ele é rei. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele perguntou, será que esse negócio que tem acontecido, né, essas catástrofes, será que isso não é Deus mandando recado para nós? Eu falei, olha, pode ser. Né? Deus é todo poderoso. Será que a sociedade não está tão incrédula, tão longe do Senhor? É verdade. E pode ser que de vez em quando Deus deixe acontecer uma pandemia para mostrar que Ele é o Senhor. Ou então acontecer catástrofes assim, como no sul do país, 80% das cidades foram afetadas. É um negócio forte. De que adianta nós construirmos os nossos diques? O engenheiro vai para a faculdade, faz os cálculos. Não, nós vamos fazer aqui um edifício, e ele faz o cálculo. Mas como que é o vento aqui? O vento máximo que chegou aqui foi tanto, 100 km por hora. Tá bom, então vou fazer uma estrutura que consiga receber um vento até de 200 km. Ele dobra. Aí Deus manda um de 300. Nós vamos construir uns diques aqui. Até que altura chegou essa água? Chegou a, 5 metros. Vamos fazer um dique de 10. Aí Deus manda uma água de 20. A sociedade, mesmo assim, não consegue perceber que só Deus é poderoso e todo-poderoso. E ela acha que tem controle, e ela acha que a sua ciência, e que a sua força, que o seu estudo são suficientes para deixar-nos confortados. Só Deus é todo-poderoso. Jesus chegou perto dele e falou, olha, eu venci a morte. Estou aqui.
Eu tenho todo o poder. Paulo diz assim em 1 Coríntios 2,14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É necessário o poder de Deus, o Evangelho de Deus, como Paulo também diz em Romanos: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus que venceu a morte e que vence também a nossa incredulidade. Terceiro lugar, a proximidade de Cristo cura toda incredulidade, porque Ele muda o coração, o mais profundo do coração. Leia comigo o versículo 28, e diz assim: respondeu-lhe Tomé, o que ele diz aí? Senhor meu e Deus meu. Então veja o que ele diz aqui, depois desse encontro com Jesus aí agora. Ele reconhece aqui o Senhor como Senhor e Deus. Essas duas expressões colocadas aqui nesse texto. E se você analisa essa expressão junta, ela é muito poderosa, né? Separada já é, porque se você pega a palavra Kyrios, que é Senhor aqui, representa aquele que tem absoluto direito de propriedade. Senhor é aquele que tem absoluto direito de propriedade. Então ele fala assim: Senhor meu, ou seja, a minha vida é sua propriedade. O Senhor é dono da minha vida. E a palavra Theos, que diz aqui, Deus meu. Deus, né? Theos, Deus. Mostra o Criador, aquele que fez tudo. Então, ele não é só a minha vida, tudo é do Senhor. Senhor meu, Deus meu. Ele reconheceu aqui claramente que tudo era do Senhor Jesus. Tudo. A vida dele, a mente dele, o que ele pensava, as coisas dele. Ele agora reconhece que realmente ele é o Senhor. Ah, meus irmãos, ninguém faz isso se não for transformado no coração. O coração é a coisa mais difícil de mudar, não é? Mais difícil. Às vezes uma pessoa gosta de uma coisa e não muda de jeito nenhum. Ah, eu gosto disso aqui. Não, mas faz mal. Ah, mas eu vou continuar isso aqui. Mas faz mal. Às vezes até o médico vai lá e estuda, ele sabe que o cigarro faz mal, mas ele fuma. Você não vai largar, não? Faz mal, eu sei que faz mal, eu já estudei. Mas você não vai largar, não? Não, não vou, não. Coração duro. Não muda. Mas o coração de Tomé aqui agora... Porque você viu o que ele disse ali no início? Ele falou: de modo algum eu vou crer, eu tenho que ver, tenho que tocar, não é? A forma como ele disse ali era daquele tem um coração duro mesmo, mas o Senhor agora amolece o coração dele. O coração que era de pedra, agora é um coração de carne, maleável. O Senhor fala com ele e ele é transformado. Senhor meu, Deus meu. Só o Espírito pode fazer isso. Paulo diz assim: ninguém fala pelo Espírito de Deus, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Senão pelo Espírito Santo, Senhor Jesus. Só o Espírito Santo que muda os nossos corações. Um dia desse estava aconselhando um casal. E esse casal, um é crente, o outro não. E eu falando com eles, não, porque às vezes a pessoa quer que eu force ele a ser crente. Eu falo: olha, não tem como forçar, não. É só falar a palavra. Quem vai tocar o coração dele, falei para o outro, quem vai tocar o seu coração é o Espírito Santo. Ele que vai transformar. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. E Tomé, então, aqui reconhece o Senhor Jesus. É o Espírito Santo que regenera a nossa vida. Quando nós levamos o Evangelho a outras pessoas, podemos crer. Ela pode ser aquela pessoa mais dura possível. Mas se o Espírito Santo quiser, ele transforma aquele coração. A proximidade do Senhor, então, faz essa transformação. A transformação que é necessária para crer no Evangelho, para crer totalmente na palavra de Deus, para crer que o Senhor conduz todas as coisas. Concluindo, meus irmãos, assim como Tomé, então, todos nós e todas as pessoas podem ser transformadas por Jesus Cristo quando Ele se aproxima. Pode mudar o profundo coração, pode abrir a nossa visão espiritual, pode derramar sobre nós o poder do Evangelho. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, nós viveremos clamando a Deus para que tenhamos a visão do reino dEle. A visão do reino, a visão maior, meus irmãos. Precisamos ver conforme a Bíblia nos ensina, nos mostra.
Se nós não enxergarmos conforme o Senhor quer, nós ficaremos cegos espiritualmente. Nós veremos as coisas deste mundo, que são ali atraentes, inclusive, né? Você compra uma televisão de 4K, parece quase, daqui a pouco, né, que você está vendo a pessoa do seu lado ali, daqui a pouquinho a tecnologia vai avançar tanto que vai ter o holograma ali, você vai conversar com a pessoa, né? Quase tocar nela, quem sabe até tocar virtualmente. Ótimo. Mas o que muda mesmo é a visão espiritual. Não adianta nós comprarmos um óculos, fazermos cirurgia nas nossas vistas, mas e como é que está o nosso espírito? É essa visão que o Senhor abre. Só Ele pode fazer isso, para enxergarmos que esse mundo todo é um mundo caído, mas que o Senhor está transformando. Glória a Deus. E vai levar até o final, um final de glória. Ele diz assim. Viveremos clamando então a Deus por essa visão do reino. Nós queremos ver o reino do Senhor, nós queremos ver como o Senhor vê, nós queremos entender a palavra de Deus, entender a realidade, entender por que existimos, entender o nosso objetivo, que é a dar a glória a Deus. Em segundo lugar, viveremos crendo na palavra de Deus. Crendo na palavra de Deus. Tomé já tinha recebido lá as instruções. Olha, eu vou ressuscitar. Mas ele não creu, ele ouviu, talvez entrou no ouvido e saiu no outro. Quantas vezes acontece isso conosco? Nós entramos aqui na igreja e nós sentamos aqui, entra no ouvido, sai no outro. E aquela palavra, não, isso, sei lá, não vai acontecer, ou não é verdade. O Senhor está falando conosco dia após dia. O Senhor já prometeu que Ele vai transformar essa terra. O Senhor disse que essa terra vai ser destruída, não é? Às vezes acontece alguma catástrofe assim, a gente fala, não, meu Deus, misericórdia e tal. Mas Deus já falou, olha, eu vou destruir mesmo. Não é? Veio uma doença que se espalhou no mundo inteiro. Jesus falou, olha, vai ter epidemia. Será que a gente não crê no que Jesus diz? Aí vem uma guerra, quem sabe a gente está aí com essas, né, nações aí, ensaiando uma guerra mundial, não sabemos se vai ter ou não. Jesus falou, olha, vai ter guerra e rumores de guerra. Creamos na palavra do Senhor Jesus, porque Ele também fala isso, mas Ele diz assim, aquele que permanecer em mim, esse será salvo. O que crê em mim será salvo. E eu vou levar para uma nova vida, novos céus, nova terra. Creia no Senhor Jesus e na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos orar com o pastor Marcelo.